Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco mais uma vez para continuarmos a análise das leis penais especiais. Continuaremos o tratamento dos principais aspectos dispostos na Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas. Amigos, faremos agora a análise do artigo 35 da referida lei, que faz menção à associação para a prática do crime de tráfico de drogas. Rapidamente, o artigo 35 diz: associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput, 33 parágrafo 1º e 34 da Lei de Drogas. Primeira informação: não são todos os crimes dispostos nesta lei que ensejam a consumação do crime de associação. É necessário que seja o tráfico do caput, a conduta equiparada do parágrafo 1º ou o crime de apetrechos do 34. Estas condutas ensejam a associação. E há uma divergência doutrinária e jurisprudencial, apesar da ausência de previsão legal, da consumação do crime do artigo 36, quando duas ou mais pessoas associam-se para financiar ou custear o tráfico de drogas. Tá? Há uma discussão doutrinária, mas, reitero, princípio da legalidade. O 35 faz menção única e exclusivamente ao caput, ao parágrafo 1º e ao 34. Primeira coisa, trata-se de crime de concurso necessário. Vocês estudaram já a questão da coautoria, da participação, dos crimes de concurso eventual e dos crimes de concurso necessário. O crime do artigo 35 é um crime de concurso necessário, ou seja, para a sua consumação são necessárias ao menos duas pessoas. São necessárias pelo menos duas pessoas. Outra informação diz respeito ao número de pessoas. Vocês estudaram o crime do artigo 288 do Código Penal, que é a associação criminosa. Lá são necessárias 3 pessoas. E, para a formação de uma organização criminosa da Lei 12.850 de 2013, são necessárias 4 pessoas. Aqui, na associação para o tráfico, são necessárias 2 pessoas. Basta que os senhores façam a leitura do conteúdo do artigo 35. Tá? Outra informação: crime autônomo. É necessária a finalidade da associação para o tráfico de drogas, mas para a sua consumação não é necessária a ocorrência do tráfico de drogas. Basta a associação com esta finalidade. Trata-se também de crime que exige o dolo específico. Diz o tipo penal: associarem-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não o tráfico de drogas. Então, é aquele crime que exige o dolo específico. Não é necessário o dolo genérico. É necessário o dolo específico, um especial fim de agir dos sujeitos ativos. Especial fim de agir dos sujeitos ativos. E, por último, a questão da eventualidade. Nós temos os crimes de concurso eventual e concurso permanente. Concurso eventual é aquele concurso esporádico que acontece de forma não reiterada. E o concurso permanente, como a própria denominação evidencia, é aquele concurso duradouro, longínquo. No que tange ao crime do artigo 35, o legislador, visando, já antevendo essa possibilidade de discussão, jogou uma pá de cal no problema. E por quê? Ele faz menção à associação reiterada ou não. Então, para a consumação do crime do artigo 35, é aceita a associação
mesmo que eventual, independentemente da sua reiteração. Então, seja a associação eventual, seja a sua associação reiterada, haverá a consumação do crime do artigo 35, tá? Então, 5 informações essenciais que foram transmitidas a vocês. Associação eventual, crime autônomo, independe da consumação do tráfico de drogas, basta a finalidade, dolo específico ao especial fim de agir, 2 pessoas ao menos e concurso necessário. São estes os 5 elementos que compõem o crime do artigo 35. Meus amigos, transposta a fase relativa ao crime do artigo 35, acho prudente falarmos, mesmo que rapidamente, sobre o crime do artigo 36. Se vocês fizerem a leitura do capítulo que fala dos crimes na lei de drogas, vão perceber o seguinte: o crime do artigo 36 é aquele crime que está sujeito à maior pena da lei de drogas, reclusão de 8 a 20 anos. E por que essa imposição de uma pena mais severa? Por uma questão lógica. Os verbos núcleos do tipo do artigo 36 dizem respeito ao financiamento ou ao custeio do tráfico de drogas. Então é aquela pessoa que investe num terceiro que vai praticar o tráfico. É a pessoa que trata o tráfico de drogas como uma possibilidade de obter lucros. Ele prevê um lucro na prática do tráfico de drogas e investe nessas pessoas. Então, por isso é a maior pena, porque talvez seja a razão mais egoísta entre todos os atores envolvidos aí, ele talvez seja o mais egoísta. Ele tem dinheiro e quer multiplicar esse dinheiro através do tráfico de drogas. Em virtude desta finalidade, é a pena mais severa. Pena mínima de 8 anos, pena máxima de 20 anos. Eis o crime do artigo 36. Acho importante também analisarmos o crime do artigo 38. E por que essa análise é importante? Porque lá no começo, na nossa primeira aula relativa às leis penais especiais, eu mencionei aos senhores, eu disse, amigão, amigona, a maioria dos crimes dispostos na lei de drogas são crimes comuns, exceção feita ao disposto no artigo 38, que é a modalidade de crime próprio. Ou seja, só aquele profissional da área da saúde que tem prerrogativa de prescrever ou ministrar, tem a prerrogativa de prescrever ou ministrar determinada substância considerada droga ao paciente sem que se necessite, cometerá o crime do artigo 38, ou quando ele o fizer em doses excessivas. Então, só o médico, só o dentista e esses profissionais da saúde. Por quê? Se dois amigos estão conversando e um dos amigos diz, olha, eu estou muito nervoso, muito estressado, minhas atividades profissionais têm sugado todas as minhas energias, o meu estresse por conta do exame de ordem não me deixa dormir, eu estou desesperado. E o amigo que está ao lado, que não é médico, que não é enfermeiro, diz, olha, seu problema é a falta da erva. Você deve fumar um cigarrinho de maconha que vai relaxar e todos esses problemas passarão. Pergunto a vocês, esse amigo que indicou a erva danada cometeu o crime do artigo 38? Não, ele não tem a prerrogativa de prescrever ou ministrar culposamente ou de forma excessiva essa substância. Então estará sujeito, aliás, a outro crime que não seja o crime do artigo 38. Entenderam essa distinção, meus amigos? Eu gostaria que vocês atentassem também ao artigo 40 da Lei de Drogas, que tem 7 incisos, que são 7 causas de aumento de pena. Essas 7 causas de aumento de pena são aplicáveis a todos os crimes a partir do artigo 33 até o artigo 37. Então, do artigo 33 ao artigo 37, qualquer dos sujeitos que pratique um desses crimes
poderá, se estiver em uma das circunstâncias dos incisos do inciso 7, ter a sua pena aumentada por estas, tá? Infelizmente, em virtude da escassez de tempo, não poderei fazer a leitura de todas elas, mas sugiro aos senhores que o façam. O inciso 1 fala da transnacionalidade do delito, ou seja, quando a droga é oriunda de outro país ou quando será remetida a outro país. Aqui o inciso 2 diz respeito à prática do crime prevalecendo o agente de função pública. O inciso 3 diz respeito às imediações, a prática do tráfico de drogas, por exemplo, próxima a escolas, a entidades onde haja o tratamento de dependentes químicos, em transporte público, etc. Inciso 4 fala quando esses crimes são praticados mediante violência ou grave ameaça. Inciso 5, o tráfico interestadual, entre estados da federação. Inciso 6, quando o tráfico tiver como destinatário criança ou adolescente ou qualquer pessoa que tenha diminuído ou suprimida sua capacidade de entendimento. E o inciso 7 diz respeito ao agente que financiar ou custear o crime. Aí é uma questão de bis in idem, com o 36 atentem a essa circunstância. Tá? O artigo 41, meus amigos, o artigo 41 faz menção à colaboração voluntária do agente com a investigação criminal ou com o processo criminal, seja na identificação dos demais coautores ou partícipes, seja na apreensão da droga e outras circunstâncias, tá? Diminuição de 1/3 a 2/3. Essa é uma diminuição específica no caso da lei de drogas. E por quê? Nós temos a colaboração premiada, que foi trazida pela Lei 12.850 de 2013. Esta colaboração premiada, meus amigos, esta colaboração premiada é regra geral no caso das organizações criminosas. Aqui nós temos uma regra relativa à lei de drogas. Quando eu fizer a análise da Lei 12.850, eu vou pontuar a vocês qual delas é mais benéfica para que a gente analise. Olha, no caso da lei de drogas, eu aplico o artigo 41 ou aplico o disposto na Lei 12.850? Farei lá essa análise, tá? Então, tem interesse no tema? Dá um clique lá que estarei explicando. Senhores, o 42 fala das circunstâncias preponderantes quando da dosimetria no caso da lei de drogas. O 42 fala a preponderância para efeito de dosimetria da pena base, primeira fase da dosimetria, diz respeito à natureza, à quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente. São estas as 4 circunstâncias preponderantes para a dosimetria, para a primeira fase da dosimetria, quando estiver sendo calculada uma pena relativa à lei de drogas. Natureza, reitero, natureza, quantidade, personalidade e conduta. NPQC. NPQC. O 45, que é o último artigo que será analisado por nós no dia de hoje, é pouco utilizado na prática, mas é um artigo de primordial importância. Diz o artigo 45, é isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era, ao tempo da ação ou omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 45 cria uma espécie de inimputabilidade, mesmo que por causas transitórias. Tá? Então, haverá isenção de pena em razão da dependência. Em razão da dependência. Eu gostaria que vocês atentassem ao seguinte: qualquer que tenha sido a infração penal praticada. Aqui nós temos uma discussão se só serão abarcadas por essa dependência as infrações previstas na lei de droga ou todas as infrações penais previstas no nosso ordenamento. Amigão, seguindo friamente a letra da lei, todas as infrações previstas no nosso ordenamento.
tá? Porque ele poderia ter especificado qualquer das infrações previstas nessa lei, mas ele o fez? Não, ele não o fez. Então, qualquer infração prevista no nosso ordenamento. E o juiz, no parágrafo único, pode determinar a submissão do sujeito ao tratamento médico adequado. Trará ou determinará a submissão do sujeito ao tratamento médico adequado nestas circunstâncias. Começaremos a seguir, na nossa próxima aula, a análise do procedimento relativo à lei de drogas, para aí, posteriormente, passarmos a uma nova lei. Foi um prazer contar com a sua participação. Nos encontraremos na nossa próxima aula. Valeu, abraço, tchau!